queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E, dando continuidade aos nossos estudos sobre reprodução humana, hoje nós temos um tema bastante delicado, muito importante, que é a gravidez na adolescência. Tá? Ele é um tema que chama atenção porque, apesar da disponibilidade e da facilidade hoje em dia e da diversidade dos métodos contraceptivos, ainda é grande o número de adolescentes grávidas, o que provoca grandes transtornos, não só ao corpo, como também à vida, o psicológico e também a vida social dessa adolescente. Então nós vamos abordar hoje esses aspectos, tá? E a importância da verificação de alguns pontos marcantes para que a gente possa, pelo menos, ir diminuindo ao longo do tempo esses casos que são realmente bastante preocupantes. A gravidez na adolescência é algo desejado ou oportuno, né? É uma coisa que parece meio distante do que a gente ia abordar aqui, mas se você for analisar as condições socioeconômicas de muitas adolescentes, né, com pouca perspectiva de melhoria e objetivos de avançar numa melhor qualidade de vida, elas, em determinados aspectos, passam a ser algo que possa lhe dar, por exemplo, uma ascensão social, tá? Um casamento com uma pessoa com melhores condições financeiras, tá? Independência, principalmente numa convivência familiar muito difícil, com pais com problemas, a ausência de outras perspectivas, quer dizer, não há nenhuma perspectiva de melhoria sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista econômico, e aí ela acaba, vamos dizer assim, almejando essa gravidez, ou o simples desejo de ser mãe, o que eu particularmente eu acho muito complicado, porque uma adolescente de 14, 13, 12, 14, 15, 16 anos, apresentar esse desejo no momento de profunda alteração do seu corpo, tá? Onde acontece que normalmente ela não chega a pensar nisso e acaba acontecendo. Então veja bem, mas a maioria dos casos da gravidez na adolescência se dá basicamente a falta de informação, apesar de nós termos disponíveis, certo, muitos aspectos de propaganda, aspectos na escola, mas tem muito adolescente que não vai para a escola, tá? E também a questão das informações, certo? E a disponibilidade de métodos contraceptivos, mas muitos não têm acesso, por incrível que pareça, e ser de graça, tá? Mas o outro aspecto é o caso da violência sexual, tá? Muitas vezes dentro do próprio lar, por pais, padrastos, parentes próximos, onde essas adolescentes são molestadas, são estupradas e acabam, por esse aspecto, acabando engravidando muito precocemente. Há décadas, séculos atrás, o casamento de adolescentes eram bastante frequentes, porque não existia a visualização do crescimento como adolescente. A garota, ela era criança, pelo fato de ser dependente dos adultos, dos pais, e quando ela começava a modificar seu corpo na puberdade, e portanto já se tornando apta à fertilização, a engravidar, pronto, ali já era adulto. Não tinha essa fase de puberdade e adolescência. E aí, casava-se muito cedo, muitas vezes estuprada pelo próprio marido. A gente acha isso um absurdo hoje, mas era extremamente frequente séculos atrás. E isso também eram aspectos bem importantes para a gente analisar. Bom, a adolescência começa quando? Como é que vem a puberdade, né? Para os garotos, por volta dos 13 anos de idade, né? E as meninas por volta dos 15 anos de idade,
já são, aliás, não é nem a maturidade, já são casais formados por uma gravidez precoce, tá? Como tem aqui nessas imagens que vocês podem perceber. Questão numérica, esses dados foram coletados já de algum tempo, mas servem para o norte, para a gente ter uma ideia de como está a nossa situação. O DataSUS, em 2001, registrou 3.115.474 nascidos vivos. Destes, 0,9% tiveram suas mães de 10 a 14 anos. Cerca de 27, quase 28 mil crianças. Olhem só, de 15 a 19 anos, correspondendo a 23,4%. Portanto, quase 700 mil crianças nascidas exatamente na faixa de idade de 15 a 19 anos. Hoje em dia, aliás, em 2010, o número de nascidos deu quase 3 milhões, um pouco menos. Nascidos na faixa de 10 a 14 anos diminuiu um pouquinho, 0,8, tá? Mas houve uma considerável diminuição de nascidos de adolescentes de 15 a 19 anos de idade. Mas mesmo assim são números muito altos, tá? Bastante elevados, se você imaginar a proporção em relação às mulheres que são reprodutivamente ativas na fase adulta. Bom, durante o nosso ciclo de vida, nós temos o quê? O nascimento, né? Aí você vê o recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto. Aí vem o climatério, que é o processo de fase intermediária do adulto com o idoso. Nas mulheres vem toda aquela etapa de processo em que ocorre, que antecede a menopausa, e vem a fase de idoso. A morte, ela está em todos esses momentos, desde o nascimento até a fase idosa. Por que eu estou colocando isso? Porque gravidez precoce envolve, em grande parte, um risco relativamente alto de mortes de mães e ou as crianças. Tá ok? Muito bem. Com relação à definição da palavra adolescência, que ainda se faz muita confusão. Adolescência é o período de transição entre a infância e a fase adulta. Tá? A idade, ela não existe um consenso entre os órgãos principais. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que essa fase da adolescência vai de 10 a 19 anos. Já a ONU, né, considerando o critério juventude, que é um pouco mais amplo, pega de 15 a 24 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que muito vitoriosamente foi conseguido aqui no Brasil, que é um dos estatutos mais avançados com relação à criança e adolescente no mundo, né, considera de 12 a 18 anos. Então, há uma certa discordância com relação aos limites. No entanto, a faixa é mais ou menos a mesma, por volta de 10 anos. Tá certo? Bom, na adolescência, tanto o sexo masculino como o sexo feminino, ele vai conviver com uma brutal mudança no seu corpo, tá? Tanto o garoto quanto a garota, e nós vimos algumas coisas desse aspecto nas aulas anteriores, tá? A maturidade sexual e a maturidade física, ela é acompanhada dessas mudanças por conta da ação dos hormônios sexuais, não só no desenvolvimento da genitália e das chamadas características sexuais secundárias, como também na forma de percepção do mundo, porque também influencia o cérebro. Então o comportamento muda, lógico, dentro de uma progressão, muda completamente com relação à fase da infância. E, portanto, é uma fase muito conflitante. É um período da vida da gente, e nós, educadores, temos uma atenção especial com relação a isso, porque, afinal de contas, nós vamos conviver com eles boa parte do dia deles, com essas mudanças no comportamento do adolescente. Você não pode ter o mesmo comportamento
que você tem com uma criança, com um adolescente, ele já tem uma noção do próprio mundo, ele já tem suas opiniões, tá? E a gente tem que meio que negociar para ter uma convivência o menos conflituosa possível. Porque na cabeça deles, por uma questão hormonal e também de comportamento, eles já estão adultos, entre aspas. Então, eles acham que não precisam de opinião, então eles não ligam para a opinião, para os conselhos dos pais, dos professores, das pessoas mais velhas do que ela, e isso acaba gerando grandes conflitos. E também no conflito da própria identidade. Imagine, uma pessoa que vivia uma vida confortável na infância, de repente ela vê o seu corpo e sua cabeça modificando. Isso vai alterar profundamente a sua própria identidade. Então, é uma fase extremamente delicada. E por conta disso, ela deve ser cercada de muita observação, deve ser cercada de muito auxílio, porque, apesar de eles não quererem a opinião de ninguém, né, na maioria dos casos, eles necessitam dessas orientações, inclusive para a vida sexual, tá? O que já ajudaria muito em prevenir essa gravidez precoce. Uma coisa que nós temos muito frequentemente, eu tenho observado nesses anos como educador, é a falta de conversa sobre sexualidade entre os pais e os filhos. Às vezes, o professor de ciências é o único que conversa abertamente e claramente, de forma de conscientização a respeito de sexo e da sexualidade do adolescente, que são coisas diferentes, apesar do nome ser semelhante, tá? Que fala, que orienta, que dá dicas, que informa da importância de conhecimento do próprio corpo. E em casa, infelizmente, porque eu tenho observado, a grande maioria não tem essa orientação. Aí, quando não tem, nem em casa, nem na escola, o que é que acaba acontecendo? Vai para as redes sociais, que nós sabemos que, infelizmente, tem material de tudo quanto é jeito, de toda sorte, e eles podem acabar recebendo orientações inadequadas que podem prejudicá-los. Olha só, algumas afirmações importantes, tá? Durante a adolescência ocorrem no organismo significativas mudanças hormonais, como já foi citado, além de favorecerem diversas mudanças corporais, né? Inclusive as indesejadas espinhas, né, ou acnes, que mexe com a autoestima do adolescente, tá ok? Nessa fase, os adolescentes podem variar muito rapidamente em relação ao humor e ao comportamento, porque mexe também com o cérebro dele e sua forma de visualização e percepção do mundo, tá? Que vai desde agressividade, passando por tristeza, felicidade, agitação, preguiça, né? Quem é que não tem seu adolescente em casa que dorme demais? Tá? Então a adolescência, ela é sim uma fase de transição com muitas mudanças, tá? Até chegar à fase do adulto jovem, tá ok? Adolescência e puberdade, elas representam dessa fase de transição a mesma coisa, tá? Que é que algumas pessoas acabam se confundindo. Na realidade, durante o nosso ciclo de vida, nós temos o seguinte: a infância, a adolescência, a vida adulta e a fase idosa, né? Que é a fase de senescência. A adolescência é essa faixa que vem desde a puberdade, que é o processo mais agudo das transformações do corpo e na mente do adolescente, até chegar à fase adulta. Então a puberdade, ela está inserida dentro da fase de adolescência, tá? Na puberdade ela se fecha, entre aspas, né? Porque nada é empacotado, mas nos aspectos biológicos, ou seja, o adolescente se tornar fértil, as meninas começarem os ciclos menstruais, a menarca, desenvolvimento do corpo, os adolescentes do sexo masculino também, certo? E a adolescência, que é um pouco mais ampla, elas também estão associadas aos aspectos psicossociais, biológicos e psicossociais. É um pouco mais amplo a visão do conceito de adolescência, certo?
Então, a puberdade ela é a fase inicial da adolescência, caracterizada por essas transformações no corpo, certo? Tanto do garoto como da garota. Tá? O início da puberdade, onde observa-se o surgimento e o desenvolvimento das características sexuais secundárias, porque as primárias foi durante a gestação da criança, que foi o surgimento da genitália, entre outros aspectos. Disse que, apesar de não haver um grande consenso, que as meninas têm essa fase da puberdade que inicia-se de 10 a 13 anos, e os meninos de 12 a 14 anos. A puberdade nas meninas, né? O que é que muda tanto no corpo das meninas? Primeiro, vem a menarca, que é o primeiro ciclo menstrual, que é uma coisa que, vamos dizer assim, provoca um grande choque na vida da criança, que não deixa de ser criança, que é o fluxo menstrual. Como não tem uma data marcada para acontecer, pode acontecer a partir dos 10 anos de idade, normalmente, a qualquer momento e em qualquer lugar. Aí onde entra a questão da orientação, né, feita pelos pais, principalmente, para preparar essa criança que está entrando em outra fase da possibilidade da ocorrência desse processo. Tá? E, logicamente, prevenir, né? Já fazer com que o adolescente já ande já com um absorventezinho dentro da sua mochila para que venha acontecer, não causar nenhum constrangimento. Recentemente foi divulgado, né, o que nós chamamos de vulnerabilidade menstrual em adolescentes que estudam em escolas públicas, né, e que por falta de condição financeira mesmo, certo, não usam de outros métodos que não o absorvente que tem que comprar. Inclusive foi até sugerido a doação de absorventes em algumas situações, principalmente do adolescente em risco social e vulnerabilidade social. Aí vem surgimento dos pelos axilares, pelos pubianos, desenvolvimento da glândula mamária, tá? Há uma modificação do crescimento e rotação da região da bacia, quer dizer, o quadril vai ficando mais largo, acúmulo de gordura em algumas partes do corpo, que é para mudar o corpo de infância para o corpo do adolescente, entre outras coisas, né? Quando termina a puberdade? A puberdade, ela termina quando todo o aspecto físico e sexual está completo, tá? Ou seja, o indivíduo está apto à fertilização ou à gravidez. O desenvolvimento físico completo é quando se observa, certo? Por exemplo, uma calcificação, a finalização de um processo de calcificação mais intensa nos ossos, que promove um certo crescimento mais acelerado, certo? E as cartilagens das extremidades dos ossos, elas, certo, já ficam bastante delgadas, já demonstrando o final do crescimento ósseo da adolescente, tá? Bom, e o que ocorre quando todas essas mudanças que ocorrem na fase da adolescência, quando essa adolescente engravida, tá? Quais são as consequências? Bem, muito bem. Com a evolução da nossa vida social, de um contexto geral, os ciclos menstruais, a menarca, ela está começando cada vez mais cedo. Eu lembro que há 50 anos, tá, ou até mais, em algumas leituras minhas, só se falava em início do ciclo menstrual, com 14, 16, falava-se até em adolescentes tendo o primeiro ciclo menstrual até com 18 anos. Hoje não é uma coisa mais nem pensada. E com o passar do tempo, esses ciclos menstruais começaram a vir cada vez mais cedo. E hoje está na faixa de 10 a 13 anos de idade. Portanto, as adolescentes elas estão se tornando aptas à fertilização cada vez mais cedo e o seu corpo físico,
ainda nem sequer está muito bem preparado para isso, porque 10 anos de idade, há 50 anos atrás, era uma criança, né? E talvez o corpo da gente não acompanhe essa evolução da sexualidade tão rápida. Então, o início da atividade sexual também começa mais cedo, tá? Na vida do adolescente. E, consequentemente, a falta de informação incorre em riscos, porque ele tem que estar preparado numa idade muito tenra, muito cedo, para problemas como as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e também com relação a uma gravidez indesejada ou gravidez precoce. Quais são os riscos biológicos e psicossociais numa gravidez em uma adolescente? Em 2006, o Ministério da Saúde caracteriza como sendo a adolescente com idade inferior a 15 anos, veja só, não é o fato de ela ter uma comorbidade. Toda criança com idade inferior a 15 anos, ela representa um risco para a gravidez. Em outras palavras, o adolescente com menos de 15 anos, tá, o risco de desenvolver uma gravidez é muito alto, é muito grave. Aqui nós temos outro aspecto interessante, a influência da gravidez, de uma gravidez em uma gravidez precoce, tá? Se você observar no gráfico, né, da infância até a vida adulta, o adolescente que não engravida durante essa fase, né, ela geralmente apresenta uma estatura maior do que as que engravidam durante esse período, tá ok? E, consequentemente, interfere no seu crescimento de forma bastante considerável. Até porque ela vai modificar a energia, os hormônios, tudo que está sendo utilizado para essa transição, eles são abruptamente interrompidos numa gestação, tá? Os riscos reprodutivos. Bem, com a demanda extra de uma gravidez, a adolescente ela vai necessitar, logicamente, necessitar de uma fonte de nutrientes bem maior, tá? Por conta do crescimento, do desenvolvimento do indivíduo e as demandas da própria gravidez. Então, uma alimentação inadequada pode trazer riscos não só para a mãe jovem, como para a criança, né? O que pode implicar em consequências muito graves durante e após essa gravidez. Com relação à anemia, tá? Quer dizer, eles têm alertado bastante com relação, eles recomendam atenção aos grupos de adolescentes devido ao aumento da necessidade de ferro para a formação das suas hemoglobinas, que estão relacionadas com o transporte de gases no nosso corpo, extremamente importante para a geração de energia, certo? Durante essa fase de crescimento, aquela fase de estirão, que nas meninas começa um pouco mais cedo. Elas estando grávidas, tá? O aumento, certo, da necessidade provocado por essa gestação, ela torna a adolescente mais suscetível a anemias. E o peso da criança ao nascer, tá? O peso também pode ser alterado se a gravidez é bastante precoce. Nós temos uma pesquisa feita, né, por Santos e seus colaboradores em 2009, ele aponta que em 2 grupos, jovens grávidas de 10 a 19 anos e jovens adultos de 20 a 34 anos, tá, ele observou como resultado em relação ao peso das crianças, é que o que é que acontece durante a gestação? Primeiro, no primeiro grupo, de 10 a 19 anos, ocorre um número menor de consultas pré-natais, o início tardio das consultas pré-natal e, logicamente, que um grave problema com relação aos nascimentos prematuros.
um conjunto de situação que acaba levando a isso. E risco para a mãe e para o bebê. Outra pesquisa feita por Cassat e seus colaboradores em 2005, só para vocês terem uma ideia, o baixo peso da criança ao nascer, fazendo o mesmo tipo de estudo de 12 a 19 anos, né? E mesmo no de gestante de 20 a 30 anos, qual foi o resultado? A gravidez na adolescência esteve significativamente associada à assistência pré-natal. Como as adolescentes, no próprio processo de seu desenvolvimento, não tem muito cuidado com essas coisas, acaba, certo, atrasando o início das consultas pré-natais, o percurso das consultas pré-natais durante a gestação. Aí entra outros fatores, baixa renda per capita, questão econômica, socioeconômica, e alimentação inadequada por consequência das baixas condições econômicas. O que significa dizer que a criança vai nascer com um subpeso dentro da normalidade, abaixo do peso normal. Tá? E outras pesquisas foram feitas, por exemplo, a maternidade ela pode ser vista como algo positivo pela adolescência, especialmente na questão do risco social e pessoal. Então, tem que ser bastante atento para esses aspectos. Tá? Os riscos potenciais, né? Nós podemos citar, por exemplo, por conta de todo esse processo já citado anteriormente, o risco de gravidez intercorrente pode levar a problemas de saúde. E, minha gente, esses aspectos, então a adolescência não é por si só, não representa riscos biológicos à vida da mãe e do feto, certo? Mas ela pode trazer reflexos sociais e biológicos e até sua saúde física no decorrer do tempo e, portanto, é importante o esclarecimento e a informação, tá ok? Até a próxima aula, certo? E boa sorte a todos.